Jonas 4. Está difícil achar Jonas aí? Está na Bíblia. Uma dica: entre Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar aí Jonas. Está bem facinho. Nessa altura ele já saiu do peixe, já saiu da barriga. Não procure dentro da barriga do peixe, que ele não está lá. Jonas capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema, apenas ouça 4, versículo 2 agora. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esse é o texto. Vamos orar. Querido Pai, agora que estamos diante da Tua palavra bendita, pedimos a graça, maravilhosa graça, completa graça sobre as nossas vidas, capacitando-nos, habilitando-nos a falar, mas também habilitando-nos a ouvir com o coração aberto. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida. É o nosso desejo, é a nossa expectativa, é a nossa esperança. E daremos ao Senhor a glória, a honra, o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de refletir com os irmãos por alguns minutos acerca dessas duas ocasiões em que Jonas pede para si a morte. Quando alguém pede para morrer, ou ele está pedindo literalmente para morrer, ou ele está dando uma mensagem, ele está transmitindo uma mensagem para Deus ou para alguém, dizendo: não estou satisfeito com a minha vida, não estou satisfeito com as coisas que têm acontecido, não estou satisfeito com a justiça de Deus, ou não estou satisfeito com a maneira de Deus agir, ou da maneira como as circunstâncias estão me envolvendo. E ele não é o único na Bíblia que pede para morrer. Elias também pediu a morte para si, quando recebeu a ameaça de Jezabel e disse: olha, estou cansado, chega, não sou melhor que meus pais, eu prefiro morrer. Agora Jonas está pedindo para morrer também. Mas o grande destaque deste pedido de morte é a razão do seu pedido. A razão desse clamor e desta petição que ele faz para Deus é porque Jonas não pode, não consegue conviver com o caráter de Deus. E esse é o motivo pelo qual ele pede a morte. Ele não consegue conviver com o amor de Deus. Ele não consegue conviver com a bondade de Deus. Ele não consegue conviver com a tolerância de Deus. Ele não consegue conviver com a paciência de Deus. Ele não consegue conviver com a pessoa de Deus do jeito que ela é, do jeito que o nosso Deus é.
E quando ele constata este fato, Deus, nós somos muito diferentes. O Senhor é cheio de clemência. Veja que ele está dizendo aqui no versículo 2: por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente. Em outras palavras, eu não suporto a tua clemência, não consigo conviver com a tua clemência. Misericordioso, tardio em irar-se, não consigo conviver com o fato de que o Senhor demora para se irar, porque se fosse eu, já teria mandado descer fogo do céu e matado. Não consigo conviver com a tua grandiosidade, teu estoque de benignidade, que é demais da conta. Eu não consigo conviver com o fato de que o Senhor se arrepende do mal. Eu não me arrependo do mal. Eu convivo com o mal, eu acordo com o mal, eu faço programa para me vingar do outro, eu me programo para poder revidar e para pagar com a mesma moeda. Mas todas as vezes em que eu me deparo com a tua natureza, cheia de benignidade, de bondade, de amor, de clemência, de arrependimento do mal, de desistência da ideia de destruir tudo, Senhor, eu prefiro morrer do que conviver com a tua natureza. É isso que Jonas está dizendo. Queridos, tudo começa quando Deus diz: Jonas, sai deste lugar e vai a Nínive e prega aos ninivitas. Nínive era a capital da Síria, e a Síria era um terror para Israel. A Síria era uma nação violenta, que judiava, que maltratava, que oprimia Israel. E então Deus diz: vai para o teu inimigo, prega o evangelho para o teu inimigo, porque eu quero a salvação do teu inimigo. Era a mesma coisa que Deus está dizendo para algum de nós aqui: vai na cadeia pregar o evangelho para quem atropelou seu filho e matou seu filho. Vai na prisão e prega para ele, porque eu amo, e porque eu quero perdoá-lo, e porque eu quero o bem dele. E então, ao receber essa mensagem, tudo menos isso, Senhor. Eu faço o que o Senhor quiser, eu vou para qualquer lugar, mas eu não vou na cadeia pregar para essa pessoa que tirou a vida do meu filho amado. Claro que guardadas as devidas proporções, que aqui não estava se tratando exatamente de um filho, e o amor por um filho é muito mais intenso, as entranhas se movem de uma forma muito mais intensa, mas só para que os irmãos pudessem ter uma ideia. Deus estava dizendo: vai e prega o evangelho a quem você quer mal, mas eu quero bem. Vai e prega para quem está te oprimindo, porque eu quero perdoá-lo, e porque eu quero fazê-lo prosperar. Enquanto você quer a derrota dele, enquanto você quer a desgraça dele, enquanto você quer vê-lo a quilômetros de distância, saiba que eu quero vê-lo perto de mim, eu quero vê-lo no céu, eu quero perdoá-lo, eu quero agraciá-lo, eu quero fazer bem para ele. Mas Jonas, sabendo quem era Deus, essa definição de Deus está a partir de Moisés. Quando Moisés pediu: Senhor, revela-me quem tu és. E então o Senhor fez passar toda a sua bondade diante de Moisés, proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus clemente, é o que está aqui, Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Essa definição de Deus está desde lá de Moisés, quando o Senhor fez passar toda a sua bondade diante de Moisés e o colocou na fenda da rocha, e esse nome foi proclamado: Yahvé, Yahvé, Deus clemente, misericordioso, benigno, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. E essa proclamação de Deus foi passando para os profetas e chegou em Jonas. Jonas sabia quem era Deus. E quando ele recebeu essa incumbência, no fundo ele sabia que se ele pregasse ao povo aquele evangelho de graça e de amor, esse Deus benigno, compassivo, misericordioso, que se arrepende do mal, perdoaria o povo. E era justamente isso que Jonas não queria. Jonas pregou. Depois de sair da barriga do grande peixe, Deus lhe deu uma nova oportunidade. Ele foi vomitado na terra, teve uma nova chance. Vai pregar aos ninivitas. Ele foi. Mas qual que era a mensagem que ele pregava? Ainda 40 dias
e Nínive será subvertida. Ele pregou, mas o que ele pregou? Deus vai destruir Nínive. Porque o seu coração ele estava cheio de revolta. Seu coração estava cheio da sua vontade e não da vontade de Deus. Deus lhe deu uma outra oportunidade, já que você saiu da barriga do grande peixe, prega. Ele pregou, mas qual foi a mensagem? Deus vai descer a mão e vai destruir tudo. Basta 40 dias e Nínive será subvertida. Mas a palavra que não volta vazia tocou o coração do rei até o mais humilde ninivita. E eles se vestiram de panos de saco, em sinônimo de arrependimento, do maior ao menor. Arrependimento geral. Os homens, mulheres, crianças não comeram, nem os animais do campo. Todos eles fizeram jejum. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 9, do capítulo 3 de Jonas: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Porque é próprio de Deus, porque faz parte da identidade de Deus, do caráter de Deus, do nome de Deus, ser benigno, ser clemente e se arrepender do mal. Quando Jonas testificou que Deus era exatamente o que ele dizia ser, no versículo 1 de Jonas 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço depois ao Senhor: tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Nesse ponto eu queria que você meditasse um pouco. Quantas pessoas estão desanimadas porque não conseguiram ainda bater o seu espírito com o Espírito de Deus? Deus diz: espera, e você diz: não, eu quero agora. Deus diz: suporta a tentação, e você diz: não, a carne é fraca. Senhor, tu tens os teus caminhos, mas os teus caminhos me espremem tanto que eu não suporto a forma do Senhor agir, me espremendo aqui, me privando ali, dizendo não para mim na hora que eu quero sim, dizendo vai por esse caminho quando eu quero ir por aquele outro caminho. Deus, os teus caminhos me confrontam tanto, me esmagam tanto, lidam tanto com o meu temperamento, que, Deus, eu não consigo conviver com os teus caminhos. Eu não consigo conviver com a forma do Senhor fazer as coisas. O Senhor estava lidando numa questão de amor ao próximo, na vida de Jonas, de perdoar o inimigo. Mas na minha vida talvez ele tenha de lidar em muitas coisas, porque meu Deus é de longo ânimo, e Ele é de longa espera, e Ele quer que eu seja longânimo como Ele é, e às vezes me dar aquilo do meu tempo e da minha forma, não vai ser para o meu bem, em nada vai me acrescentar. Mas quando eu me conformo à maneira de Deus fazer as coisas, e que eu me rendo a Ele, e que eu me prostro a Ele, e digo: Senhor, Tu és bem-vindo na minha vida, com toda a Tua vontade, com toda a Tua forma de fazer as coisas, porque na verdade Tu és Deus que deve ser seguido, que deve ser obedecido, e que deve ser amado. Jonas não estava conseguindo conviver com a realidade divina, comandando a história e comandando a sua vida. Amém? Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você vai ser
de uma numerosa nação. Sua esposa é estéril, está cada vez ficando mais velha. Mas as minhas formas e a minha maneira de fazer as coisas é diferente da tua maneira. No meio do caminho, ele fica impaciente, toma Agar, tem um filho com ela, e até hoje nós vemos uma luta e uma briga mundial, porque Abraão, naquele momento, não conseguiu conviver com a longanimidade de Deus, com a paciência de Deus, com o tempo de Deus e com o amor de Deus e com a soberania de Deus de fazer as coisas do jeito que Ele quer fazer. E é nessa hora que Ele pede para si a morte. Talvez você não tenha pedido a morte para si, mas quem sabe lá no seu coração você esteja insatisfeito. Senhor, não estou satisfeito. Senhor, não me sinto completo. Senhor, eu não entendo a forma do Senhor fazer as coisas. E ainda que você não peça para si a morte, mas talvez você mande uma mensagem para Ele dizendo: Senhor, eu sou infeliz, eu estou desgostoso. Senhor, como no versículo 1, com isso desgostou-se Jonas. Quem aqui já ficou meio desgostado com as coisas? Eu já fiquei muitas vezes desgostado com alguma coisa. E não foi apenas um desgostar-se de uma forma simples, extremamente desgostado. E ele ficou irado. E ele ficou com raiva. Hoje eu gostaria que você lidasse com o fato de você ver situações na sua vida que te deixam irado. E no fundo você sabe que está lidando com uma forma de Deus fazer as coisas. Diga: Deus é soberano. E diga ainda: não entrarei por esse caminho da ira, da revolta ou da falta de gosto pela forma como Deus age. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E então ele pede para si a morte: tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Hoje o Senhor me pergunta, e hoje o Senhor te pergunta: é razoável essa tua ira? É razoável esse teu desgosto? Será que se você começar a contemplar a vida de uma forma um pouquinho diferente da maneira como eu vejo, diz o Senhor, será que você não vai perceber que a vida não é tão cruel assim? Que a tempestade não é tão forte como você imaginou? O Senhor estava chamando Jonas à razão. Às vezes ficamos desesperados porque perdemos o emprego e começamos a formar um quadro tremendamente negativo na nossa vida. A gente forma um quadro das contas chegando, a gente forma um quadro do nome no Serasa, a gente forma um quadro de necessidades, de escassez, vai começar a faltar, e visualizamos uma série de coisas, até que o Senhor nos chega e nos chama a atenção e diz: vem cá um pouquinho, é razoável essa tua visão? É razoável? É lógica esta razão? É de bom senso esta tua razão? Você tem motivos para pensar desta forma? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Olha para o teu passado e veja, nas tuas outras necessidades, quantas vezes eu me movi de uma forma sobrenatural e te supri. É razoável que você pense desta forma? É razoável que você não veja saídas? É razoável que você entre no desespero? Ele nos chama à razão e pergunta: será que você tem razão em pensar desta forma? Será que você não tem muito mais motivos para acreditar na minha bondade, no meu suprimento? Até porque o Salmo 23:1 é para todos nós: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu olho para trás, quantos livramentos, quando eu achei que já não tinha mais nenhuma possibilidade, mas Deus fez.
e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Será que você consegue entender o que Jonas estava fazendo? Ele estava ali olhando para Nínive, apesar do arrependimento, mas ele estava pensando, quem sabe, esse povo volta a dar uma brecha, e se esse povo voltar a dar uma brecha, eu seria o primeiro a apontar o dedo dizendo, está vendo, Deus? Ele ficou à espreita, em Tocaia. Tem um filme antigo chamado Tocaia, alguém que fica ali dia e noite, 24 horas, vendo o que está acontecendo do outro lado. Jonas não consegue se deleitar com o amor de Deus. O deleite da sua vida está no fracasso do outro. A ocupação do seu ministério é descobrir as brechas para que Deus venha e fira e maltrate e faça o seu desejo e não o desejo de Deus. Muitas pessoas não conseguem crescer como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi, esbanjou o dinheiro do pai, mas ele se arrependeu e voltou. Mas quando o pai deu uma festa para o filho perdido que tinha voltado, o mais velho ficou todo irado, dizendo, não é justo, eu tenho ficado aqui do lado do meu pai, servindo meu pai, nunca pedi uma festa, nunca pedi nada, e agora vem esse que esbanjou tudo com meretrizes, e o meu pai dá-lhe um banquete, e não consegue se alegrar com o arrependimento do pecador, ele não consegue se alegrar com a bondade, com a misericórdia de Deus, porque é o tipo da pessoa que fica à espreita, à procura de uma oportunidade para dizer, Deus, estenda a tua mão e fere esse povo. Gostaria que hoje você tivesse o seu deleite no amor de Deus, que a sua alegria esteja na salvação das pessoas, esteja na salvação dos políticos. Eu devo me alegrar quando um político corrupto se converte ao Senhor. Eu devo me alegrar quando aquele que me fez mal possa um dia chegar à luz do Senhor e hoje eu possa encontrá-lo numa nova realidade de vida e não viver mais o meu passado negativo que eu tive com aquela pessoa. E alegrar-se na graça, na bondade, na misericórdia do Senhor e não fazer como Jonas, que se colocou ali em Tocaia para perceber o que aconteceria à cidade, se abririam brechas, se Deus se voltaria novamente contra a cidade. Mas então Deus ministra a Jonas. Jonas capítulo 4, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Deus está agora ministrando a Jonas. Está vendo que ele está de cabeça quente, que ele ainda está com o espírito vingativo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer um conforto para Jonas. Quem sabe, com um pouquinho mais de sombra na cabeça, ele reflete um pouco melhor, ele perdoa os ninivitas. Deixa eu trazer um agrado para Jonas. Quem sabe ele esteja debaixo de grande pressão. Vou lhe fazer um agrado. Vou fazer nascer uma arvoreira, uma planta que faça sombra. Vou trazer conforto à sua alma. Quem sabe ele se arrepende daquele sentimento maligno, pensa melhor e se volta para Deus. Mas o que acontece com Jonas? Ele acaba gostando tanto daquela planta, porque na verdade, de quem Jonas gosta é dele mesmo. Ele não gosta do outro, mas ele gosta de si mesmo. E tudo aquilo que
que agrada a sua pessoa, isso que se torna importante para ele. E quando Deus percebe que Jonas está apaixonado pelas coisas que lhe fazem bem, única e exclusivamente, Deus vem e corta. Porque Jonas, teu coração não tem que estar em você mesmo. Você gosta da planta porque a planta te agrada. Você gosta do dinheiro porque o dinheiro te serve. Você gosta do conforto porque você ainda é senhor de você mesmo. Eu te dei a planta apenas como um instrumento para você pensar melhor e se arrepender. Mas perceba, Jonas, que você está apaixonado por você mesmo. Você não se importa com a minha vontade, nem com aquilo que importa a mim. Você só liga para as coisas que são tuas. E quando você perde as tuas coisas, você se revolta. E é a hora que você pede de novo a morte para si. A palavra de Deus diz, versículo 7, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Por que ele pede a morte pela segunda vez? Porque aquilo que lhe agradava, lhe foi tirado. E é o segundo momento em que a gente se aborrece da vida e se desgosta de Deus. Primeiro, porque não consigo conviver com a bondade, com a benignidade, com o amor de Deus, que perdoa, que abençoa as vidas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, toda vez que eu perco alguma coisa que me faz bem, toda vez que Deus não me mima, toda vez que Deus, de uma forma abrupta, me priva de alguma coisa que eu gosto, então nessa hora eu fico chateado com Deus. E talvez hoje cada um aqui poderia colocar numa folha todas as vezes que você ficou aborrecido porque Deus tirou de você alguma coisa que você queria. Tirou de você alguma coisa que você gostava. E sabe por que às vezes Ele faz isso? Para que a gente possa levantar os nossos olhos e perceber que a vida não gira em torno de nós mesmos. A vida não gira em torno do meu emprego, a vida não gira em torno do meu marido, a vida não gira em torno do meu filho, a vida não gira em torno dos meus interesses, a vida não gira em torno das minhas coisas. Amém, queridos? Há duas coisas que devem fazer com que eu realmente tenha alegria em viver. E a primeira é justamente o contrário do que foi para Jonas. Eu tenho que ter a minha alegria de poder servir a um Deus do jeito que Ele é. Porque quando eu me conformo com essa identidade de Deus, clemente, misericordioso, perdoador, então eu vou aceitar a clemência de Deus para a minha vida. Eu vou ser perdoado por Ele. E porque sou perdoado por Ele, eu terei capacidade de perdoar aqueles que também me ofenderam. E se eu não tiver essa capacidade, eu não estou preparado para viver a eternidade no céu. Amém? É só a partir do momento em que eu conheço a Deus do jeito que Ele é, e eu amo ao Senhor do jeito que Ele é que de fato eu viverei em condições, não somente
apóstolo Paulo diz: olha, obrigado pelas ofertas que vocês me mandaram, ó Filipenses. Graças a Deus por isso. Mas eu já estou preparado a viver na abundância ou na escassez. As ofertas vieram e me supriram, glória a Deus por isso. Mas também, se elas não chegam, se elas não vêm no meu tempo e na minha hora, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele vai continuar sendo Senhor da minha vida, Ele vai continuar sendo Deus da minha vida, Ele vai continuar sendo o meu Senhor. Se o Senhor me der a graça de ver toda a minha família caminhando do jeito que eu tenho pedido, amém. Mas se porventura, como na nossa família já tivemos este caso, aprova o Senhor levar o integrante da minha casa, justamente aquele irmão mais próximo, mais chegado. Às vezes a gente fica pensando, justo ele, era o mais próximo, o mais chegado, mas Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu acredito que os dois momentos em que Jonas pediu para si a morte foram momentos que se identificam talvez com momentos que eu vivo ou momentos que você vive. Jonas, você está preocupado com a planta? Porque a planta te agradou. E você não consegue ver 120 mil pessoas. Você não se importou com 120 mil pessoas, porque você estava preocupado com o sol que batia na tua cabeça, somente com as coisas que te dizem respeito, e não com uma visão global. Eu acredito que essa semana a gente deve aceitar o desafio de levantar os nossos olhos para começar a perceber o universo dos outros, o universo de Deus. Porque é possível que a gente esteja correndo da segunda até a segunda da outra semana em torno das nossas coisas, as coisas que a gente precisa resolver, a casa que a gente precisa vender, o terreno que a gente precisa comprar, o teto que vai nos esconder do sol. Tudo isso é lícito. Mas cuidado para você não gastar tempo em demasia olhando para a planta, enquanto Deus está olhando para um universo muito maior do que o universo que você consegue enxergar. E eu creio que é justamente na hora em que a gente entra na visão de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ficar de pé e vamos orar em cima disso? Eu queria te convidar à frente, para você vir à frente. Se você deseja ter uma visão diferente das coisas, você tem percebido que o caráter de Deus tem sido incompatível ao teu caráter? Nós temos a oportunidade de nos arrepender nessa hora. Percebe também que você está preocupado demais com a boboreira, com a planta que é levantada para fazer sombra para você. Saiba que Deus tem liberdade de tirar essa planta quando perceber que essa planta tem sido um laço na sua vida. Coloque o seu coração diante do Senhor agora. Peça perdão ao Senhor. Esses dois motivos que foram compartilhados aqui hoje.
ministrar ao nosso coração. Recebemos a Tua palavra agora com gratidão em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Perdoa quando nós conseguimos olhar apenas para o nosso ouvido
livra-nos do nosso egoísmo. Se estamos pedindo perdão pelo nosso orgulho, prepotência, autossuficiência, agora também te pedimos perdão pelo nosso egoísmo, quando nós somos as únicas pessoas que devem ser agradadas. Que tudo vai bem quando o Senhor está me agradando, que tudo está bem, tudo está gostoso quando o Senhor está suprindo, provendo para mim, porque afinal das contas eu ainda estou no centro, mas hoje eu quero sair do centro e eu quero dizer que a tua vontade deve prevalecer sobre a minha, que o teu querer deve prevalecer sobre o meu querer, e eu te agradeço por isso, e eu te agradeço pela oportunidade que tenho de render a minha vida, e meus irmãos também a têm, em nome de Jesus. Enquanto você ainda está orando, eu queria que ainda dentro desse tempo de reflexão, fazer um convite, se há alguém hoje aqui que nos visita, que ainda não entregou seu coração para Jesus, mas deseja fazer isso agora, levante a sua mão. Você que está arrependido de viver no controle da sua própria vida, levante a sua mão. Nós queremos orar em seu favor, em nome de Jesus, porque hoje é manhã de arrependimento, de quebrantamento. Alguém levante a sua mão. Amém. Deixa a sua mão levantar. Glória a Jesus por isso. Mais alguém? Vem cá aqui. Deixa eu falar com você. Esta manhã de salvação. Estenda a sua mão aqui nessa direção. Eu gostaria de orar. Você ainda de nós, tá bom, querido? Juntamente com a igreja. Vamos juntos. Senhor Jesus, nesta hora, eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, arrependido dos meus pecados, com meu coração totalmente escancarado para receber do teu perdão. Com os meus lábios eu confesso: Jesus, tu és Senhor, tu és dono da minha vida, e a partir de hoje sou totalmente teu. Toma minha vida, perdoa os meus pecados e lava-me com teu sangue. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela vida eterna que tenho